Continuemos louvando ao Senhor agora, salmodiando com o Salmo 119, versículos de 41 a 48. Aleluia. Então leiamos juntos em oração. Salmo 119, 41 a 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. O versículo que vamos meditar hoje, nesse texto, nesse parágrafo do Salmo 119, chama a palavra de Deus de, repita, mandamentos. Glória a Deus. Existem falsas doutrinas por aí que tentam menosprezar, diminuir o que realmente a palavra de Deus representa e significa. Isso é o que fazem as heresias, as falsas doutrinas: diminuir a Bíblia, diminuir a palavra de Deus, diminuir a potencialidade da palavra de Deus. E nessas doutrinas, esses pregadores hereges que ensinam essas doutrinas, ensinam para as pessoas assim, olha, os mandamentos de Deus são esses. Deus ordenou isso, mas Deus deixou você livre para você escolher entre obedecer ou desobedecer. É decisão sua. É você que escolhe se você quer obedecer ou se você não quer obedecer. A escolha é sua. Isso é mentira. Deus não deu para ninguém, a opção de desobedecê-lo. A palavra mandamentos, que vem do hebraico, vamos ver já no hebraico, mitzvah, significam ordens que não podem jamais ser desobedecidas. E ai de quem desobedecer. Porque se as pessoas fossem livres para escolher desobedecer, então desobedecer não seria pecado. Mas é pecado. E Jesus disse em João 8, quem peca é escravo do pecado, logo não é livre. Deus não deu a ninguém a opção de desobedecer. Não existe essa opção. Existem ordens a ser obedecidas, mandamentos a serem obedecidos. Deus mandou para obedecer. Todos nós, cada um na sua personalidade, vai achar coisas mais fáceis de obedecer e vai achar coisas mais difíceis para obedecer. É para obedecer as fáceis e é para obedecer as difíceis. Deus decretou, determinou, baixou os seus decretos, ordenou os seus mandamentos para serem obedecidos, não para serem questionados, porque tem gente que gosta de ficar questionando. Não, o que Deus mandou não é para ser questionado, é para ser
obedecido, para ser obedecido à risca, como o Senhor ordenou, como o Senhor mandou. Glória a Deus. Por isso são mandamentos, mandamentos de Deus, mandamentos do Senhor para nós. Aleluia. Teve uma queda aí na... Bom, nós estamos quase terminando aqui o Salmo 119, nesse parágrafo, versículos 41 a 48. Tem que mexer aqui uma coisa, Luciano? Janelinha aqui. Um momentinho. Só um momentinho aqui, irmãos, problema técnico aqui, resolvendo já. Já vai aparecer para você. Aleluia. Duplicar? Ok. Então, do versículo 41 até o 48, hoje nós vamos ver o versículo 47. Estamos no penúltimo versículo deste parágrafo. Então, domingo que vem, né, o último versículo aí deste parágrafo, que vai do 41 até o 48. Então, o título que nós damos para este versículo 47, repita depois de mim: amor pela palavra. Olha como nós começamos falando de obediência. Deus requer a nossa obediência, amém? Mas sabe como é que Deus quer que a gente obedeça? Deus não quer que essa obediência seja por força, por obrigação. Deus quer que os seus filhos obedeçam por amor. A obediência que Deus procura é obediência por amor. Eu obedeço a palavra de Deus porque eu amo a Deus, e amando a Deus, eu amo a palavra. Sabe por quê? Porque Deus é a palavra. A palavra é a própria essência de Deus. Amar a palavra é amar a Deus. A verdadeira tradução de João, capítulo 1, versículo 1, como deveria estar em todas as Bíblias, né? Porque na nossa Bíblia está assim, uma tradução meio enigmática, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Podia ser uma tradução mais clara. Literalmente seria assim: no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. É assim que João escreveu na língua grega. Foi mal traduzido em português, foi traduzido de maneira muito complicada, complicando o entendimento das pessoas em português. Tá? Então, no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e olha como a frase termina, o versículo termina: e Deus era a palavra.
A palavra é a própria essência de Deus. Gente que diz que ama a Deus e não gosta da palavra é mentiroso. Não ama a Deus coisa nenhuma, não conhece a Deus coisa nenhuma, é mentira. Tá? Ama a si mesmo e quer se beneficiar de Deus, mas não ama a Deus. E aí essas pessoas ficam achando assim, né, que tem que obedecer a Deus por obrigação, porque não amam a Deus. Não é esse tipo de obediência que Deus quer. Deus quer que nós o obedeçamos porque o amamos. O amor a Deus tem que produzir a obediência, ou esse amor é falso. Só ama Deus verdadeiramente quem o obedece. E o modelo perfeito que nós temos para isso é Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, e obedeceu ao Pai por amor e com amor. Essa obediência por amor é o que é definido na Bíblia como verdadeira adoração em espírito e em verdade. Os adoradores que o Pai procura que o adorem em espírito e em verdade são os que obedecem a Deus, obedecem a sua palavra por amor e com amor. As heresias que entraram nas igrejas evangélicas nas últimas 4 décadas definiram adoração como cantar, adoração como música, adorador como cantor, como músico. Errado. Deus não procura verdadeiros músicos. Deus não procura verdadeiros cantores. Deus procura filhos obedientes, que como Jesus o adoram na obediência por amor. Jesus é o modelo de verdadeiro adorador. Que música Jesus aparece cantando na Bíblia? Que instrumento ele aparece tocando na Bíblia? Quais eram as músicas tocadas antes de Jesus pregar? Porque não fala nada disso no Novo Testamento. Mas cantar é bíblico também. Só que música se tornou uma idolatria dentro das igrejas. Dentro das igrejas existe hoje uma coisa que se chama musicolatria. Pessoas que adoram a música. E em muitas congregações, a música substitui completamente a palavra. Porque essas pessoas não amam a palavra, elas amam a música. O povo de Deus canta, e a palavra de Deus ordena cantar, cantai ao Senhor. Mas a música jamais está acima da palavra. A verdadeira adoração é obediência à palavra por amor e com amor. São esses adoradores que o Pai procura, gente obediente. Então pode ter crente que não tem nenhum talento musical, voz de taquara rachada, mas se ele for obediente a Deus, é um verdadeiro adorador. E pode ter crentes aí que são tremendos pavarotes, voz de excelência, sabe tocar instrumento como ninguém e vai para o inferno, porque sabe tocar, sabe cantar, é bom músico, mas não sabe obedecer. Não obedece a Deus. Não obedece a palavra. Então é uma grande heresia dizer que adoração é música. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus obedecendo. E obedecendo por amor e obedecendo com amor. Essa é a verdadeira adoração. E quem obedece à palavra de Deus por amor e com amor, olha só, até quando canta está adorando a Deus. Agora, quem não obedece a Deus em tudo quanto faz, não é quando canta que está adorando, não. A Bíblia diz que esses cânticos irritam a Deus.
Deus fica irado com cânticos de pessoas que não o obedecem no dia a dia. Não obedecem a sua palavra, porque na verdade não o amam e não o conhecem. E é isso, uma grande doutrina aqui trazida dentro da palavra de Deus, e que o salmista nesse versículo vai trazer: amor à palavra de Deus. Então, versículo 47, como está nas nossas Bíblias, o salmista disse, orou ao Senhor, declarando: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Repitam vocês. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Muito bem, glória a Deus, né? Do português para o hebraico aqui, nesse versículo, tem muito pouca diferença, está quase igual, tá? Quase igual, mas vamos ver em hebraico como é que ele fica. Tá? Aí está, ele foi escrito com essas letras aí em hebraico, onde está escrito assim: Veshtashá bemitzvoteha asher ahavti. É isso que está escrito ali com letras hebraicas, é assim que o Antigo Testamento foi escrito originalmente. Essas mesmas palavras ali com letras em português, fica assim, a primeira palavrinha lá em cima, diga Veshtashá. Tem 3 negocinhos em cima, né? 3 apóstolos para grudar tudo isso aí, tá? Diga de novo, Veshtashá. Ok? Aqui, Veshtashá é eu me deleito, é o verbo deleitar. Eu me deleito. Segunda palavrinha do meio ali, palavrinha não, grande, né? Porque ela tem um apóstrofe no meio, mas é ligando tudo numa palavra só. Diga, bemitzvoteha. Bemitzvoteha é nos teus mandamentos. Eu me deleito nos teus mandamentos. Na linha de baixo tem 2 palavras. Diga asher. Asher é como você fala em hebraico o nosso que. Que-u-é, o nosso que, em português, tá? Que é uma partícula, uma preposição, uma conjunção, não sei, relativa. Conjunção relativa em português, em hebraico é uma partícula relativa, que é asher, que é o nosso que. Então, eu me deleito nos teus mandamentos, que, e a última palavra é, diga, ahavti. Ahavti, eu amo. Ahavti é eu amo. É o verbo amar em hebraico aí no presente do indicativo, primeira pessoa. Eu amo, tá? Ahavti. Se você disser assim, eu amo a Deus, diga assim, Ahavti lelohim. Eu amo a Deus, amém? Ahavti lelohim. Se você disser, se a mulher disser para o seu marido assim, eu te amo, né? Quem pode dizer aqui hoje? Deixa eu ver, Daniela pode dizer, Keila, Adriana, está com o marido ainda? Quem está com minha nora, quem está com o marido aí pode dizer para o marido assim, Ahavtar, eu te amo, né? Agora, se o marido for dizer para a mulher, ele tem que dizer assim, Ahavtará. Isso aí, línguas estranhas, porque a culpa é da Torre de Babel. Muito bem, então, a tradução, Veshtashá bemitzvoteha asher ahavti, a tradução literal para o português é, eu me deleito nos teus mandamentos que eu amo. Repitam. Eu me deleito nos teus mandamentos que eu amo. Aleluia. Ou seja, esse versículo ele tem uma estrutura literária que é assim, uma declaração e uma causa que dá base para essa declaração, que dá substância para essa declaração. O salmista aqui é um homem de Deus, é um homem espiritual,
E ele traz aqui uma das características do homem espiritual. O homem espiritual se deleita, ou seja, ele tem o seu prazer na palavra de Deus. Mandamentos aqui está substituindo, está dando um dos nomes, um dos apelidos bíblicos para toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é composta de todos os mandamentos de Deus. O homem espiritual, ao contrário dos dois outros tipos de homens, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, sob a inspiração do Espírito Santo, definiu os homens em 3 tipos. O homem natural, 1 Coríntios 2,14, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode discerni-las, entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é o homem não convertido. O homem não convertido, jamais, nunca, que ele vai se deleitar na palavra de Deus. O homem que não é convertido, toda a humanidade, que é a maioria, sempre foi, sempre será na terra, nessa história, a maioria das pessoas no mundo, ao invés de ter prazer na palavra de Deus, elas têm o contrário, elas têm desprazer na palavra de Deus. Ao invés de gostar da palavra de Deus, elas desgostam completamente. Elas não aceitam a Bíblia de forma alguma. Elas não recebem Bíblia como palavra de Deus. Para elas a Bíblia é um livro que tinha que ser extinto, queimado, destruído, tirado das culturas, das nações, tirado do mundo. É assim que o mundo, as pessoas não convertidas, enxergam a Bíblia. A Bíblia para elas é pedra de tropeço. Elas não gostam da palavra de Deus, não têm o seu deleite na palavra de Deus. Esse é o homem natural. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo fala do homem carnal. O homem carnal. O homem carnal é o homem que teve uma experiência de conversão, teve experiência com Deus, foi convertido, mas se transformou em um convertido que não é homem espiritual, é um homem carnal. Ele ainda, apesar de ser crente, de ser chamado de crente, de ser chamado de evangélico, assim como o homem natural, esses crentes também não têm o seu prazer na palavra de Deus. Eles também não gostam de Bíblia. Para eles a Bíblia é pesada demais, é difícil demais. E eles gostam de pessoas que aconselham para eles assim: fica lendo muito Bíblia não, lê um versículo e está bom. Não é isso que está escrito, não. Está escrito assim na palavra. Jesus declarou isso: não só de pão viverá o homem, mas de algumas partes da palavra? De alguns versículos da palavra? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas os crentes carnais não têm o seu prazer na palavra de Deus. Apesar de serem crentes, eles têm prazer em outras coisas que não a palavra. Isso é uma realidade não só na nova aliança, agora depois de Cristo, mas já era uma realidade lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, porque Deus falou através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 6, versículo 10, se eu não me engano. Vou dar uma olhadinha aqui na minha Bíblia, tá? Fazer uma colinha aqui rapidinho, só um momentinho aqui. Já abri aqui no Jeremias direitinho.
Jeremias, isso, certo, acertei. Jeremias capítulo 6, versículo 10. Olha o que Deus falou através de Jeremias, e falou isso aqui em relação ao povo de Deus, ao povo de Israel naquela época, que era o povo de Deus. Deus queria trazer a palavra dele para esse povo, mas o próprio povo chamado povo de Deus, não quer saber da palavra de Deus. E aí Deus disse assim, Jeremias 6,10: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Veja essa última frase aí, repita: não gostam dela. Sabe o que está dizendo aqui? O próprio povo de Deus não gosta da palavra de Deus. Quem é esse povo de Deus, entre aspas, que não gosta da palavra de Deus? São os mesmos que aos quais Paulo se referiu em 1 Coríntios capítulo 3, como crentes carnais, que não crescem em Cristo, que não desenvolvem a sua vida espiritual, que não desenvolvem a sua salvação, porque eles são crentes carnais, e como crentes carnais, como qualquer homem natural não convertido, eles também não gostam de Bíblia, eles também não gostam de Bíblia. Por isso eu contei para você já uma história, que eu fui pregar numa igreja anos atrás, né? E aí demoraram a passar para mim, o pastor da igreja lá que me convidou, demorou para passar para mim a palavra, para eu poder pregar para os irmãos lá, não é? E ficava aquela cantoria, e cantava fulano, e cantava Beltrano, e cantava Ciclano, e cantava não sei quem mais, e o fulano está com a oportunidade para cantar, Ciclano está com a oportunidade de cantar. E daí o culto era de 2 horas, e eles cantaram por 1h45. Faltando 15 minutos para acabar, né? Quando estava já na última música, outra vez. Isso aí foi o que? Queda na internet, Luciano? É? Outra vez? Posso fazer de novo aqui o esquema? Então, vou falando enquanto eu faço aqui, irmãos, fica tranquilo. Enquanto estava na última música, aí o pastor da igreja veio falar comigo: olha, pastor Edivaldo, nós vamos deixar assim, só uns 10 minutinhos de palavra, tá? Só uns 10 minutinhos de palavra, porque o senhor está vendo, né? O povo não aguenta muita palavra, tá? O povo não aguenta muita palavra. Por isso que eles gostam mais de cantar, né? Então eles cantaram muito aí, porque eles gostam mesmo de cantar, ficar cantando, né? Aí eu falei: não, tá bom, pastor, pode deixar os 10 minutos, que eu vou aproveitar esses 10 minutos aqui. Aí peguei o microfone nos 10 minutos e falei assim: olha, o pastor de vocês acabou de dizer para mim que vocês não suportam muito a palavra, vocês não aguentam muito palavra. Já que vocês não aguentam muito palavra, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para aguentar, suportar o lago de fogo e de enxofre? Porque é para lá que todos vocês vão. Porque no céu vocês não entram. Pessoas que não aguentam palavra, pessoas que não suportam a palavra, não estarão no céu. O céu é para aqueles que se deleitam na palavra de Deus. O céu é para aqueles que têm o seu prazer na palavra de Deus. O céu é para aqueles que amam a palavra de Deus. Se vocês não amam, não é para lá que vocês vão. Então eu estou terminando minha pregação, porque eu vim aqui à toa, viu, pastor?
Se eu vim aqui para falar com pessoas, para falar palavra de Deus para pessoas que não suportam palavra de Deus, que não aguentam palavra de Deus, isso aqui é uma tremenda perda de tempo. E esses cânticos de vocês não valeram para nada diante do Senhor. Aí ficou todo mundo caladinho. Posso ir embora? Não, pastor, prega aí para nós. Aí eles atrasaram a hora de ir embora, porque eu preguei mais até o fim da palavra que eu tinha que entregar para eles. Quem não aguenta a palavra, também não vai para o céu. O céu é para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Aqueles que verdadeiramente amam o Senhor. E os que amam o Senhor são aqueles que amam a sua palavra. É por isso que eu gosto muito do livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos sempre traz essa realidade. Desde o Salmo número 1. O Salmo número 1 já começa a apresentar esse homem espiritual. O homem espiritual, então, que Paulo descreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo, porque qual é a mente de Cristo? A mente de Cristo é a palavra. A palavra de Deus é a mente de Cristo. Porque o homem natural e o homem carnal, porque o homem natural e o homem carnal não suportam a palavra. O homem natural e o homem carnal não suportam a palavra, porque eles não são espirituais. Eles não são espirituais. Só o homem espiritual tem o deleite na palavra de Deus. Portanto, o Salmo de número 1, ele traz, o perfil do homem espiritual. É o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Em hebraico não diz antes, em hebraico diz por quê. Sabe por que que ele não anda no conselho dos ímpios? Por que que ele não anda no caminho dos pecadores? Por que que ele não se assenta na roda dos escarnecedores? Porque o prazer dele, o deleite dele não está mais nessas coisas. O prazer dele está na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus. O prazer dele está na palavra do Senhor e, movido por esse prazer, o homem espiritual nessa palavra medita de dia e de noite. O homem espiritual, ele não medita na palavra de Deus. O homem espiritual, ele não medita na palavra de Deus, porque ele é obrigado. Eu tenho que meditar na palavra de Deus todo dia. Já tem que ler Bíblia de novo. Não, isso não é homem espiritual não, isso vai para o inferno, isso é filho do capeta. O homem espiritual, ele medita na palavra de Deus, ele trabalha na sua vida toda a palavra de Deus. Agora deu certo ali? Medita na palavra de Deus, porque ele tem nela o seu prazer. Ele se deleita. Eu me deleito. Esse que está ali, beleza. Eu me deleito nos teus mandamentos que eu amo. E o que a palavra de Deus opera na vida dessa pessoa? É o versículo 3, ele transforma essa pessoa, para falar sobre o que acontece com a pessoa, usou de uma comparação, de uma analogia. O homem espiritual, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. O resto, tudo, diante de Deus, homem natural ou homem carnal, é como ímpio.
E os ímpios não são assim como essa árvore, eles são como a palha levada pelo vento. Esse vento aí é o mundo, a moda, tudo que o mundo sopra, tudo que o diabo sopra, o vômito de Satanás, são levados pelo vento. Por isso é que esses ímpios, tanto ímpios não convertidos, homens naturais, como ímpios convertidos, crentes carnais, não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é Jesus, que é o caminho apertado, mas o caminho dos ímpios, que é o caminho largo, perecerá. É por isso que a salvação não é para muitos, irmãos, a salvação é para poucos. É só os que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. Mateus 7,13. Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por essa porta. E é para aí que vai a maioria, inclusive de crentes. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta. Esses poucos que acertam com a porta estreita e o caminho apertado são os mesmos que Jesus chamou de poucos escolhidos, em Mateus 22, 14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E aqui está uma das coisas que diferencia completamente os poucos escolhidos dos muitos chamados. Os muitos chamados são crentes que não querem saber de Bíblia, não querem saber de palavra. Para eles a palavra é enfadonha, é chata, é cansativa. Eles, como aquele pastor falou da igreja dele lá, não suportam a palavra, não aguentam a palavra. Suportam tudo do mundo, mas a palavra eles não suportam. Tem prazer em tudo do mundo, mas a palavra eles não suportam. São capazes de ficar sentados no sofá mais de 90 minutos vendo uma partida de futebol, mas não passa 9 minutos lendo a Bíblia. São capazes de sentar numa sala de cinema e ficar 2 horas vendo uma porcaria, mas não consegue ficar 2 minutos lendo a Bíblia. Não suporta, não aguenta. E são os muitos chamados, porque os homens não convertidos são assim do mesmo jeito. Não suportam Bíblia. O prazer deles não está aí. O prazer deles está em outras coisas. O prazer deles está aí no mundo, está em outras coisas. É disso que eles gostam. Só que o mundo vai acabar e na eternidade esse mundo não vai existir mais. Não vai ter clube, não vai ter televisão, não vai ter internet, não vai ter celular. O que você vai fazer, hein, quando você perder o seu celular na eternidade e não achar mais, hein? Ai, meu WhatsApp, agora preciso atualizar meus grupos, minhas conversas. Ai, meu Instagram, cadê? Não está mais. Você não vai ter mais nada disso na eternidade. Isso que te alegra hoje, não vai ter mais nada lá. Não vai ter futebol, não vai ter festa, não vai ter música mundana, não vai ter música sertanojo. Tudo isso que você gosta não vai ter, essa nojeira toda que você gosta não vai ter nada lá. Não vai ter as festas que você gosta, as comemorações que você gosta, nada disso vai ter no céu. Você não vai viajar para a praia, porque a praia vai acabar, o mar já não existia, nem Rio Araguaia, Sandra, nem nenhum outro rio, nem nenhum outro Rio de Janeiro, não sei de que, não vai nada disso mais existir. Para onde você vai? Eu queria fazer uma pescaria. Poxa, o céu vai ser muito chato para essa gente, hein? Que gosta do mundo demais, só das coisas do mundo. Mas sabe o que vai ter no céu? A continuação dessa palavra aqui por toda a eternidade.
palavra por toda a eternidade, Deus nos ensinando e falando conosco por toda a eternidade. O que vai ser do crente no céu que não gosta da palavra? Ai, que chato isso. Você pensa que vai ter gente assim lá no céu? Vão estar tudo gemendo no lago de fogo e de enxofre, porque não tem o seu prazer na palavra, porque não amam a palavra de Deus. O homem de Deus tem o seu prazer na palavra de Deus, que ele já não vê mais. Ele já não vê mais as diversões do mundo como diversão. Como é que o povo se alegra nisso? Eu me alegro no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Há anos que o Senhor é a minha praia. Eu sou da praia, mas Deus me tirou da praia. A minha praia é o Senhor. O Senhor é a minha praia todo dia. O Senhor é a minha viagem. Todo dia eu faço uma viagem no Senhor, uma viagem na palavra. O Senhor é a minha praia, o Senhor é a minha viagem, o Senhor é o meu descanso, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha alegria. E tudo de graça, é a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus fala com o seu povo no Antigo Testamento: por que vocês ficam gastando o dinheiro de vocês com o que não alimenta, com o que não é pão? Vinde a mim, comeis de graça. O maná celestial caiu para nós do céu. Jesus Cristo foi enviado para nos alimentar dia a dia, um alimento que nos traz deleite, prazer, alegria. Estou precisando de uma serotonina para alegrar minha alma, tenho que tomar um remédio, ou fazer uma viagem, ou fazer isso porque preciso de alegria. Uai, você não tem Jesus, não? Porque se Jesus não é a sua alegria, isso é um sinal de que você não o conhece. E além de não o conhecê-lo, não o tem. Você é só um religioso. E como todo religioso, é crente carnal, é igual ao homem natural e terão o mesmo destino. O homem espiritual vibra com o Senhor. Toda a sua vida, como nós cantamos agora, né? Desperta meu ser para derramá-lo diante de ti. Toda a vida do homem espiritual é derramada em Deus. E é só isso que ele quer. Olha Asaf dizendo isso lá no Salmo 73. Quem tenho eu no céu? Eu não estou querendo ir para o céu porque lá tem ruas de ouro, sei lá o que, de cristal, blá 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 blá. Ou como vai ser o meu como é que é? Galardão. Palavra difícil essa, né? Uma vez um rapaz estava orando numa igreja: Senhor, obrigado por todo o largadão que eu vou ganhar. Estou preocupado com o que vai ser galardão no céu. O que? Asaf disse: quem tenho eu no céu senão a ti? E se eu tenho a ti, não há outro, não há nada mais que me atrai na terra. As pessoas estão cheias aí no mundo de coisas para atraí-las nessa terra, tá? Cada um aí nas suas determinadas culturas, todas desviadas de Deus aí, querendo fazer coisas atrativas para atrair mais pessoas, não sei o que mais e tal. E ali o povo vai, se alegra, e pula e vibra, e vazios de Deus, vazios de Deus, sem salvação, um povo desgraçado, porque não tem a graça de Deus. O mundo sem graça, esse é um mundo sem graça, humanidade sem graça, música sem graça. O que eu quero com essa desgraça? Se o Senhor fez trazer sobre mim abundante graça. O homem espiritual, portanto, o homem espiritual tem o seu prazer, ou seja, ele se deleita
na palavra de Deus, e tem um porquê. O porquê é o que vem no final. É porque ele ama essa palavra. Eu amo a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus é amar o próprio Deus. De vez em quando eu falo isso que eu vou dizer agora aqui, falo em outros lugares também onde eu prego e ensino a palavra. O diabo ganhou uma grande vantagem no meio evangélico, em vários elementos. Um desses elementos nos quais o diabo ganhou grande vantagem, o diabo conseguiu nos últimos 43 anos mexer na cabeça dos crentes e separar Jesus da palavra. O diabo, pai da mentira, convenceu os crentes que Jesus é uma coisa e a palavra é outra. Aí esses crentes querem amar Jesus e odiar a palavra, gostar de Jesus e não gostar da palavra. Eu já vi vários falando isso, e vários já falaram comigo. Eu amo Jesus, mas eu não suporto Bíblia. Já me falaram com essas palavras, desse jeito. Eu falei assim, olha, esse Jesus que você ama é falso, não é o verdadeiro. Porque o verdadeiro Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Repita isso na cara de Satanás. Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Quando Jesus diz expulsarão demônios em meu nome, é usando a palavra, a espada do Espírito, como ele usou com Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. É assim que se expulsa demônios em nome de Jesus, é com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Viver em nome de Jesus é viver em conformidade com a palavra de Deus, é viver em obediência à palavra de Deus. Jesus é a palavra. A maioria dos evangélicos de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, pensam que a palavra é outra coisa. E eles querem Jesus, mas não a palavra. Eu já vi muitos deles dizendo, não, eu não gosto de igreja de palavra, não, eu gosto de igreja de poder. Espera aí, Romanos 1,16, está escrito que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a palavra é o poder de Deus. É pelo poder da palavra que Deus criou o universo e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, que poder é esse que essa pessoa está falando? É poder que não é de Deus. É o mesmo que Deus disse para Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E pelo meu Espírito, pelo Espírito Santo, é como João 16:13, como Jesus disse quando chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o Espírito da palavra, vos guiará a toda a verdade, a toda a palavra. Esse é o ministério do Espírito Santo, nos guiar em toda a verdade. Por isso que a palavra é, Efésios 6, a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O homem espiritual tem o seu prazer na palavra de Deus. Agora tem um segredo para isso, que eu só posso contar para vocês, hein? Mas pode contar para todo mundo. Tem um segredo para tudo isso. O segredo é um texto-chave que eu cito muito para vocês aqui. Um texto-chave que explica tudo isso. Filipenses 2:13. Deus é quem opera em nós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Porque os poucos escolhidos,
Só os homens espirituais têm esse deleite aí, se deleita na palavra de Deus, tem o seu prazer na palavra de Deus, porque é o próprio Deus que opera isso dentro deles. E o Deus que opera isso dentro deles, Ele não opera nos outros. Deus faz distinção aqui. Ele não opera isso nos outros. E isso é explicado em Romanos capítulo 9, quando Deus diz assim, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E aí Paulo conclui dizendo, logo, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece a quem Ele quer. Aí Paulo coloca lá que alguém então viria perguntar, então do que Deus se queixa ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? E aí vem a resposta, e quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Se foi da vontade de Deus criar vasos de honra e de glória para enchê-los com a sua verdade, com a sua palavra, com a sua graça, com a sua glória, para a vida eterna, e se também foi da vontade de Deus criar vasos para a desonra, quem és tu para discutir com Deus? Deus usou de misericórdia com você, então Ele te faz um vaso de honra. Esse vaso continua não valendo nada, como todos os outros. 2 Coríntios, Paulo escreveu, trazemos esse tesouro em vasos de barro. Quem vale não é o vaso, é o tesouro que foi colocado dentro dele. É Jesus que foi colocado dentro dele. Jesus é o nosso tesouro. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se o tesouro dentro de você é Jesus, uma das provas é que essas aí são palavras suas para Deus. Eu me deleito na tua palavra, porque eu amo a tua palavra. Eu me deleito na tua palavra, porque eu amo a tua palavra. Eu tenho prazer na tua palavra, porque eu amo a tua palavra. Se vocês me permitem só um dedinho de testemunho pessoal, eu fico assim, escandalizado. Já fiquei muito escandalizado quando eu vejo, toda vez que eu vejo alguém que se diz crente, né? Crente, evangélico, mas não tem prazer na palavra, não tem prazer na palavra, não gosta de Bíblia, não gosta da palavra de Deus, eu fico escandalizado, porque desde o primeiro segundo da minha conversão, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu estou louco para acabar essa congregação e eu ir lá dentro da minha casa e estudar a tarde toda a palavra de Deus antes do culto da noite. Ainda vou estudar muita Bíblia hoje. Eu não estudo Bíblia porque eu sou pastor. Eu estudo Bíblia porque eu sou filho de Deus. Porque esse é o plano de Deus para os seus filhos. E foi para isso que Ele revelou a eles a sua palavra.